Bolo de fubá cozido com erva doce é uma quitanda que vem das boas memórias de uma cozinha testada e aprovada por muitas gerações. Dona Patrocínia, mãe da Dona Regina, foi uma senhora dedicada e fez questão de passar essa receita para suas filhas. Vamos chamar aqui a Dona Regina, dona da casa, né? Que vai nos falar dessa receita de tradição na família. Isso, Dona Shirley, é um prazer ter vocês aqui conosco. Obrigada. Tá? A gente é que tem prazer de estar aqui na sua casa. E um prazer imenso falar sobre essa receita, sobre essa memória afetiva. É de mãe, avó, que passou, que com certeza todos estão fazendo essa receita, replicando, né? Isso é muito bonito. E olha, gente, tem uma coisa, ela era muito generosa, passou essa receita para as pessoas que pediam, não guardava. Ela teve várias experiências com este bolo e até mesmo aqui, né, no jornalzinho de uma seita religiosa que ela frequentava, ela falou, quer saber, eu vou publicar, porque todo mundo pede, e eu já publico no jornal que eu agrado a todos. É um bolo diferenciado porque é fubá cozido. Geralmente as pessoas fazem o bolo de fubá com fubá normal, seco, né? Um bolo comum de fubá, né? E esse não, ele era uma receita diferenciada, né? Primeiro se faz o famoso angu do fubá, né? Gente, e vocês vão ter o privilégio de conhecer uma receita dessa, né? Bem diferente. Mas nós vamos seguir, inclusive, passando os ingredientes por aqui. Isso, né? Pela publicação do jornalzinho, porque olha aqui, tem todos os ingredientes direitinho. Vamos passar então? Vamos. E o que você vai precisar então? Nós vamos precisar de 2 xícaras de fubá, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de leite, 1 xícara de óleo, 1 pires de queijo, 5 gemas, 1 colher de fermento em pó, uma boa pitada de erva doce, 1 pitadinha de sal e claras de 5 ovos. Bom, agora que a Regina passou pra gente aqui os ingredientes, a gente pode começar, né? Vamos por onde então. você começa? Isso. Vamos então começar a fazer a parte do fogo, né? Vai cozinhar, que a gente vai cozinhar o fubá com alguns ingredientes que nós temos aqui. A gente vai precisar, pode misturar aqui na panela? Isso. Nós vamos colocar o fubá. Vamos separando aqui do ladinho. Colocar o açúcar. Que é um açúcar cristal, né? Açúcar comum, açúcar cristal, tá? Não tem segredo. São 2 xícaras, né? Isso. Nós vamos colocar o leite. 2 xícaras. 2 xícaras de leite também. Regina, e me conta, quando sua mãe começava a fazer o bolo, já tinha alguém ali do lado esperando, porque o cheirinho deve ser bom. Tinha as netas para rapar o tacho. Ali que era bom. A erva doce. E agora nós vamos dar uma misturadinha boa. Esses outros ingredientes, então, vão depois. Bom, agora que você misturou alguns ingredientes, que não são todos, né? Lembrando que os que você não colocou vai depois. Vai depois. Eles não podem ser cozidos, não, então. Eles não entram aqui. Agora ir pro fogo, então. Então agora nós vamos levar pro fogo. Então, vamos lá. Para cozinhar esse famoso angu. Então, como é a tradição da minha mãe, né? Nós vamos cozinhar o bolo. No tacho não foi possível, mas a gente vai cozinhar aqui usando uma colher de pau, como ela sempre usou. Aqui agora nós vamos demorar aqui uns 10 minutinhos, 8, 10 minutos, onde nós vamos cozinhar essa mistura de ingredientes até que ele solte da panela. Bom, a Regina trouxe aqui a massa que foi cozida, né? Isso. E ela já está fria, né, Regina? Isso. Com os primeiros ingredientes, nós levamos ao fogo e cozinhamos até soltar da panela. Esperamos esfriar, né? Essa aqui já está fria e é um
um angu de fubá. É, ó, a né? textura, gente, pra ver como é que Que fica. nele nós colocamos o fubá, o açúcar, o leite, óleo e a erva doce. Tá, e agora? A partir daqui, Agora nós vamos trabalhar com esse restante dos ingredientes. vai misturar aqui. Nós vamos misturar aqui, tá? É importante observar que tem que esfriar. Tem Né? que esfriar, Não não pode pode, colocar quente. não pode, porque senão você vai cozinhar a gema, as claras em neve, né? Aí não vai dar certo. Então, nós vamos colocar aqui agora as 5 gemas, certo? Como elas foram separadas, às vezes ela... Pela mistura, né? temperatura Mistura. também, né? E cada um que você vai acrescentando, você Nós vai vamos misturando. dando uma mexidinha. Eu gosto muito de pôr uma pitadinha de sal. Esse aqui tá até muito, tá? Vou colocar só uma pitadinha que realça o açúcar, realça o sabor. Olha, bolo é uma coisa que todo mundo gosta. Quer dizer, pelo menos a maioria das pessoas, né? E parece ser tão fácil fazer, mas não é. Não, porque senão ele não cresce, ele sola, né? É bom você observar direitinho as dicas da Regina aqui, o passo a passo direitinho, para sair conforme a dona Patrocínio ensinou, não é mesmo? Certo. E honrar a memória, né? Honrar. Então agora nós vamos com o queijo ralado, tá? Queijo Minas ralado. Uhum. Agora, por último, nós vamos fazer as claras em neves. Que Tá. ficou um pouquinho mais líquida, mas Nós colocamos colocamos as gemas, os né? líquidos, né? É. E o ponto é bem firminho mesmo. É, bem firminho mesmo, ó. Agora nós vamos colocar o pó royal. Todo mundo que vai pra cozinha, né, que costuma fazer alguma coisa na cozinha, de quitandas ou algumas iguarias que levam o fermento, a gente sabe que não pode bater, né? Não Você tem que misturar, porque senão misturar você de atrapalha leve o processo. O processo, olha lá como ela cresceu, ó. Então agora nós vamos Já mistura colocar aqui? na Deixa eu virar aqui um massa. pouquinho pra gente ver como é que vai ficar essa mistura. Olha, tá vendo? Eu já misturaria o fermento lá na massa, sem bater. Às vezes as É melhor pessoas, então colocar na clara? a gente tá dando a receita, as pessoas falam assim, ah, mas pra que separar a clara de neve? Pra que clara em neve? Vai tudo junto aí, né? Vai tudo junto. Mas não, bater ela em neve, a gente tira o cheiro do ovo e a verdade. gente deixa o bolo um pouco mais aerado. É, fica mais Né? leve, mais né? leve, a massa fica mais fofinha. Às vezes, quando a gente bate tudo junto, fica aquele bolo embatumado, né? Aí, ó, a gente tá mexendo lentamente, porque a gente não Ela pode vai misturando aos poucos, né? poucos. Agora aqui, nessa hora, nós vamos levar pro forno. Sim, vamos mostrar direitinho aqui. Ó, tá dando pra ver bem o detalhe aí, gente? Como é que a clara fica. Ela se encorpou. mistura, mas a gente vê que ainda tem umas bolinhas, né? É o arzinho dela, né? Agora então. E agora é pro nós forno. vamos colocar em forma untada e levar pro forno. Untada com manteiga, Pode óleo, ser com não precisa margarina, enfarinhar. com óleo, não tem necessidade de enfarinhar. Então traz ela a forma pra gente colocar. Nós vamos untar essa forma. Hoje nós vamos usar óleo. Não tem necessidade de ser só o óleo, pode ser o óleo, a margarina, não tem problema. Aí nós vamos agora passar para cá. Olha só, que maravilha que ele fica. Gente, eu vou experimentar essa rapa, porque como ela. Deixa eu falar, como ela é cozida, Ela não vai fazer ela mal. deve ter um gosto. Não, eu quero curiosidade de saber como é que fica. E ela não tem farinha de trigo, né? O bom é Por isso que elas gostavam de rapar. Regina, e como é que tem que ser o forno? Forno a 200 graus. 200 graus? É.
E quanto tempo mais ou menos? Porque é uma massa mais pesada, É uma né? massa mais pesada, uns 40 minutos. 40 minutos? 40 minutos de forno. E depois a gente coloca só para dourar um pouquinho, tá? Vamos levar pro forno? Vamos lá? Vamos lá. Bom, o bolo ficou pronto. E que beleza que ficou esse bolo, hein? Gente, olha que bonito que ficou. E deve estar tão saboroso quanto bonito, né? É isso mesmo. Bom, gente, vocês estão vendo aqui do meu lado, além da Regina, as irmãs da Regina. Railde, Renilde, as filhas da Dona Patrocínia. E outras quitandas, que depois a gente traz as receitas aqui, mas que a Dona Patrocínia, esse pão recheado foi ela que ensinou a Regina. Dela que deixou também. Gente, eu tô encantada com as receitas, mas eu quero experimentar. Mas em memória da Dona Patrocínia é que a gente está reunida aqui nessa mesa, assim como ela gostava de fazer, né? Era sempre assim. na Ela casa exigia dela. que a família estivesse reunida na mesa para saborear Tinha o café das 5. o café das 5. Todo mundo ia chegando do trabalho e tal, passava ali. Como não só bastasse tomar o café, cada uma tinha o seu pacotinho para levar para casa. Que gracinha. Isso é mãe, né, gente? Então, por ocasião do Dia das Mães, a gente está reunindo aqui as 3 mães, irmãs, filhas da Dona Patrocínia, que ensinou tantos dons, né? Porque não era só cozinheira, não. Ela também costurava, Também bordava. costurava. E cada uma herdou um dom, né? A Railde mesmo costura, faz os panos de prato, igual a minha mãe Que fazia. maravilha, né, gente? Uma E boa... eu e a Renilde fomos pra cozinha. E em memória, né? Porque eu não sei vocês, mas sempre que a gente tem uma lembrança da mãe, principalmente a mãe que não está mais presente, né? Essa memória que a gente tem, ela é mais assim de uma comida, né? Um prato, um bolo. Um cheiro. Não é com vocês? Um cheiro. Você tem sempre alguma coisa que a gente lembra da mãe. Mas principalmente um bolo bem feito, né? bolo bem E nós vamos experimentar agora. Vamos partir o bolo para ver como é que ficou? Quero que a senhora parta o bolo. Fique à vontade. Gente, não deixa de acompanhar e a receita escreve no caderninho. Nós vamos mostrar ali os detalhes também dos objetos que a Dona Patrocínia deixou aqui para as filhas, né? Que tem as receitas, que tem um tacho de cobre que ela costumava fazer essa receita, Isso. Este bolo, especialmente, era feito só no tacho de cobre. Então, nós vamos mostrar. Tá cheiroso, não tá? Tá lembrando a mãe de vocês? Só Vamos experimentar então para ver como é que ficou, né, gente? lá. Muito bom. Muito bom. Eu sou erva suspeita. doce, Uma delícia. erva doce dá um tchau. E você que acompanhou viu como é fácil fazer o bolo de fubá cozido e com erva doce. Não deixa de fazer não, porque é muito saboroso. E por ocasião do Dia das Mães, nós vamos deixar aqui o nosso abraço carinhoso para todas as mães. Um bom Dia das Mães, não é, meninas? É isso mesmo. Isso.